te chocar. Uhum. Um cara que eu gosto é o cara de corpo fechado. Aquele diretor, eu acho ele incrível. O Shyamalan. O M. Night Shyamalan. Porque ele toca a coisa de um jeito... É incrível como é que ele toca uma história simples, sem pompa, sem confete. E você fica assim, ó, grudado assistindo. Isso eu gosto. Mas você não acha que às vezes ele força umas... Dá a impressão que, tipo assim, ó, virou uma marca registrada dele, o quê? O famoso plot twist. Que é aquela coisa, tipo assim, aquela surpresa no meio do filme. Tem horas, tem uns filmes dele, assim, que tem horas que parece que força demais. Eu acho que ele tem um problema com cenas de ação. Você acha mal dirigido? Mal né? dirigida. Cena de ação mal dirigida. Ele não é o cara da cena de ação, ele é o cara da narrativa. O Shyamalan, ele ficou refém desse lance de plot twist, né, cara? Porque todo filme dele tinha no final e a galera tava esperando toda hora um plot twist, um melhor que o outro. É, velho, igual, por exemplo, se a gente for usar aqui... A gente vai evitar falar spoiler, apesar de não serem filmes tão novos assim, mas tem gente que às vezes pode interessar e quer ver. Mas, por exemplo, tem aquele filme O Fragmentado, que é relativamente recente. O plot dele... É o segundo, é continuidade com o fechado. Exato, é exatamente desse plot que tem ali, né? Que você fica sabendo no final, que interliga um filme com o outro. Agora, por avaliações que eu vi na internet, eu não quis assistir o Glass, que é o vidro, que é o último. Não, tem uns 3 Não tá perdendo guardadinhos. muita coisa, não. Eu guardo tudo. velho. Quando eu comecei, se eu começo com um negócio, tem jeito de parar no meio. Eu não consigo. Eu sei, cara, mas porque, tipo assim, eu gostei tanto de Corpo Fechado, eu gostei tanto de Fragmentado, que quando eu vi o pessoal falando, e não foi um, não foi dois, não foi 3, foi geral falando. Eu tomei um spoiler do filme que eu fiquei assim, não, velho, que é no caso do desfecho do Bruce Willis no filme. Sim. Cara, não dá. Quando eu ouvi isso, eu falei, patético, não. Morrer na pocinha. Obrigado, irmão. Obrigado. Você em casa, você não entendeu. E eu me iludo, eu me iludo muito com o Shyamalan, porque assim, ele de vez em quando ele vem com umas ideias muito legais e quando você vê, assim, por exemplo, o próximo filme dele, que é o Old, vocês viram o trailer Eu dele? vi sim. Que é a galera que vai para uma praia e começa a envelhecer assim em uma tarde. Então assim, a premissa é muito boa. Exato. Sim. Boto minha mão no fogo? Não dá. mais. E principalmente depois que você vê um trailer, por exemplo, igual do Esquadrão Suicida. Que o trailer, pra mim, foi uma experiência Isso aí maravilhosa. me lembra a série Lost. É aquele negócio você ir assistindo e querendo a razão das coisas acontecerem, eles irem te dando... pensa assim, você passa 3, 4 anos da sua vida com as pessoas te dando um quebra-cabeça e te dando as pecinhas. Sim. Aí você vai formando uma coisa, você vai olhando aquilo, você fala que legal, vai ficar muito bacana quando terminar. Aí o último pacote não monta com as peças. A sensação é horrível. O final não explica nada. Vocês assistiram Game of Thrones? Cara, eu não. Eu tive um problema com Game of Thrones desde o início. Felizmente e infelizmente eu assisti. É porque esse efeito que você tá falando, claro que de um jeito diferente, meio que aconteceu com Game of Thrones. Sim. Nossa. Né, Cara, o pessoal final, em eu termos choro de até qualidade, caiu muito. Cara, eu não consigo entender isso até hoje. Porque, assim, as primeiras temporadas, pelo menos até na 5ª temporada ali, vamos falar no máximo na 6ª, mas acho que parou de fato na 5ª. Era tudo bem divididinho, era tipo assim, uns 10 episódiozinhos, cada um 50 minutinhos ali, às vezes variava um pouquinho pra mais e tal. Mas assim, com todos os detalhes, ficava aquele morre personagem, acabou a série pra mim, aí parecia um outro pra poder substituir a altura e tal. E chegou na 6ª, 7ª temporada, o negócio ficou corrido, passou de 10 episódios pra 8, depois na outra temporada passou pra 6, e foi finalizando a temporada com cada episódio tendo 1 hora, 1h30. Velho, sabe, o negócio ficou corrido demais. É quando me parece Cara, que a estratégia manda mais do que a arte, aí pra mim já rodou. São escolhas ruins, cara. Tipo assim, os caras começam a... Primeiro que eu acho que queriam, ao mesmo tempo que manter a série, o máximo que eles conseguissem, mas ao mesmo tempo eles queriam... Porque o George Martin, ele até hoje não terminou os livros, né? Sim. Então, George Michael. Então isso se um dia terminar, né? Porque
Então os caras falam, não, a gente precisa. O roteiro, até onde era baseado nos livros, Sim. ele foi legal porque estava ali na fonte, mas Uhum. depois o negócio desandou, O cara. negócio. Criativamente, comercialmente, Isso me impacta parece muito. que é um efeito que aconteceu com O Senhor dos Anéis e O Hobbit também. Também, exatamente. O Senhor dos É, Anéis tinha uma história, tinha uma narrativa, e aí parece que fizeram o Hobbit e falaram assim, vamos repetir o o... Hobbit parecia que podia resolver. Assim, é óbvio que a história é extensa, mas podia resolver num filme só. Não precisava estender para os textos. Assim, a impressão que eu tenho, sabe, do jeito que foi contado, poderia ter feito um filme só. Fizesse um filme de 3 horas, sei lá, e boas. É o lance do mais do mesmo, tipo, vamos dar mais porque as pessoas estão querendo isso aqui. Uhum. É o lance de... Antes, a novela, por exemplo, antes me parece que a novela já vinha como um livro, já estava pronta. Sim. Você ia lá e gravava. Hoje não. Eles vão fazendo pesquisa para entender o que as pessoas estão interessadas em assistir e qual seria o final interessante para as pessoas assistirem. Aí acabou. Acabou. O lance que nós estamos falando. Às vezes, para mim, eu não sei se para vocês funciona da mesma forma. Mas eu vejo que é necessário ter propósito. Eu consigo assistir o filme pelo propósito. É o que a gente chama de curva dramática clássica. Apresenta os personagens, você desenvolve quem são eles e qual o objetivo deles. Sim. O ápice do filme é a conquista daquilo. Certo. Então, o que me bloqueou com Game of Thrones? Que quando eu vi que, tipo assim, parece que não tinha... Propósito. Parece que não tinha propósito nenhum. Eles vinham e te fixava com uma pessoa ali, você falava assim, esse é o caminho que eu acho que é certo. Dizem que aquele que é aquele... Eu esqueço o nome dele, porque eu realmente não assisti. O anão. Não. Sim, é o... Como é que ele chama? Não, gente. Eu esqueci o nome. Era o melhor personagem da série toda. E diz que ele ficou idiota no final. Sim, sim. Total. Porque era um cara Mas aí inteligentíssimo. eu vi você uns trechos. vê, cara, mas é muito legal porque isso é a prova de que o roteiro, ele é muito importante. Muito. Porque, assim, quando eles tinham um roteiro coeso, escrito, já estava nos livros, já tinha identidade do personagem nos livros, o personagem era forte, ele tinha a marca dele. Sim. Quando acabou os livros, quando os roteiristas precisavam fazer o negócio correndo, improvisar, e aí um monte de gente botando dedo, o cara ele perdeu a identidade dele, entendeu? E é isso que acontece. Exato, cara. Eu sou muito grato de não ter visto. Velho, eu vou te ser bem sincero, isso vale pra mim. Game of Thrones tinha tudo pra ser uma das maiores séries da história, pra mim. Mas da 6ª temporada pra frente, cara, nossa, o sonho acabou. Cagar. Podia ter, Cara, podia ter morrido todo mundo. Ia ser melhor. Nossa. Cara, eu ainda acho que Game of Thrones vai ter uma boa relevância. Sim, concordo. Porque, querendo ou não, são 6 temporadas, eu concordo, eu acho as 6 temporadas iniciais muito boas, me envolveu ali e tal, mas infelizmente vai ter esse porém, vai ter o mas, entendeu? São pouquíssimas as pessoas que falam, não, gostei demais do final, pouquíssimas assim. Vai ficar marcado por isso. Até porque também tem aquela frase, né? Uma ordem de palavras muda tudo, né? Tipo assim, o final é ruim, mas a série é muito boa. Agora, se você inverter, que é o que acontece, a série é muito boa, mas o final é ruim. E acaba que descredita ela toda, né? Exatamente. Não é